Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um instrumento que muita gente confunde, né, com a própria dificuldade que se tem em química e que em algum momento a química ela é dada de modo equivocada por conta principalmente do uso desse instrumento de modo equivocado. E alguns deixam até de gostar dessa disciplina, desse assunto e dessa matéria que é tão instigante, tão importante para a nossa vida. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica dos elementos químicos. E a gente vai entender um pouco do para que a gente precisa entender essa tabela e qual a importância dela para a gente. Tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa, o que a gente vai aprender para entender a tabela periódica moderna? Primeiro a gente tem que falar sobre os elementos químicos, uma vez que vamos falar o que? Sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Então a gente vai compreender, entender um pouco a história, de onde que surge esse conceito de elemento químico. A gente vai notar também com a aula a diversidade, a distribuição desses elementos químicos na natureza. A origem teórica. Existem teorias que explicam da onde vêm esses elementos químicos, ou seja, da onde surge. A evolução histórica também é muito importante a gente entender por que temos que organizar e classificar esses elementos químicos. E, por fim, vamos aprender a identificar e localizar algumas informações nessa tabela periódica. Já trazendo para vocês, a tabela periódica ela é um instrumento importantíssimo para a localização e a identificação de informações a respeito dos elementos químicos. Então a tabela periódica moderna apresento para vocês. Bem coloridinha, tem esse aspecto que não tem, vamos dizer assim, uma simetria, certo? É meio assimétrico. Então a gente vai falar sobre cada ponto aí para a gente entender melhor o que é isso. Outra coisa, a gente nota que são várias informações existentes, certo? Em cada quadradinho desse. Cada quadradinho desse, gente, representa informações acerca de um elemento químico. No caso desse quadradinho aqui, verde, aqui está o elemento químico nitrogênio, certo? Então tem várias informações aí do nitrogênio, dentre elas o seu símbolo, o símbolo desse elemento químico. Então para a gente entender adequadamente cada símbolozinho desse, cada informação dessa, a gente vai percorrer uma trilha até a gente voltar aqui e mostrar para vocês que isso não é tão difícil assim. Importante, tá, gente? Não decorem a tabela periódica, tá? Isso aí é um tipo de trabalho que vocês vão ter e que eu vou falar para vocês, não vai servir de muita coisa. É como a gente fazer a analogia de que um bom farmacêutico é aquele que decora todos os nomes de fármacos, ou que um bom engenheiro mecânico é aquele que sabe o nome de todos os carros. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai entender e a tabela periódica vai estar ali para você consultar. Está amplamente na internet. Quem for fazer qualquer exame de seleção para ensino superior, também é disponibilizado esse instrumento. O que a gente tem que aprender é quais as informações estão inseridas nessa tabela e por que ela é organizada dessa forma. Começando por os elementos químicos. O que será isso? O conceito de elemento químico, ele vai sendo alterado com o tempo. Então, até ali no Iluminismo, no Renascimento, não se tem essa ideia de elemento químico. Essa ideia de elemento químico entra ou é trazida por Lavoisier. E para Lavoisier, elemento químico é aquilo que seria ou aquela porção de matéria que não poderia ser decomposta. Ou seja, seria uma porção de matéria elementar, fundamental, aquela que serviria de matéria-prima para fazer outras substâncias. Aqui já dá para notar que elemento químico e substância, esses dois conceitos eles são muito entranhados. Tá? É muito confuso. Mas foi a primeira tentativa de dizer ou de trazer o que seria um elemento químico. Porque até então a gente não tinha elementos químicos que compunham a natureza. A gente tinha o quê? Os elementos da natureza. Como Lavoisier foi a pessoa que organizou a química, ele tentou o quê?
restringir mais esse conceito de elemento, de coisa elementar, básica, para a formação de outras substâncias. Então, só para vocês terem uma ideia, para Lavoisier, no tempo de Lavoisier, a gente não tinha equipamentos, aparatos, por exemplo, para decompor a soda cáustica. Então, nesse momento histórico, a soda cáustica era considerada um elemento químico. Então, para vocês terem uma ideia, a soda cáustica ela é composta o quê? Por sódio, oxigênio e hidrogênio. Se a gente for perceber aqui, a gente tem pelo menos três elementos químicos diferentes, de acordo com a visão de hoje. Então, por que isso aqui era elemento químico? Porque nessa época não podia ser decomposto, ou seja, esses átomos não tinham uma técnica para separá-los. Tá? Pra vocês terem uma ideia, uma das técnicas usadas depois, né, até após Lavoisier, um pouco, ou no período em que ele viveu, é uma técnica conhecida como eletrólise, ou seja, você passa corrente elétrica em uma substância e você consegue decompô-la, ou seja, separar o que existe nela. Então aqui a gente vê um exemplo de uma decomposição, por exemplo, da água, certo? Se a gente passa corrente elétrica na água, a gente consegue decompor os seus, vamos dizer assim, os seus constituintes. Então sabemos que a água é composta o quê? Por hidrogênio e oxigênio. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se a gente fizer a eletrólise, a gente consegue separar, certo, esses elementos químicos em duas substâncias diferentes. Então a gente consegue decompor essa substância em H2 e O2. Então, se a gente não conseguisse decompor a água, para Lavoisier, a água seria elemento químico. No momento em que a gente desenvolveu uma técnica para decompor, a água já não seria mais um elemento químico. Os elementos químicos poderiam ser o quê? Hidrogênio e oxigênio, desde que não pudéssemos decompor eles em outras substâncias. Após Lavoisier surgiram algumas concepções diferentes. Lembrando que Lavoisier, a gente está ali mais ou menos em 1700, final de 1700, né? 1790, por ali. Dalton, certo? Surge a sua proposta em 1808. Então ele vem após essa visão de Lavoisier e toda essa organização que ele traz da química. Dalton já traz uma concepção muito próxima àquilo que ele traz do que seria o átomo, certo? O átomo como uma partícula maciça indivisível. Então, para Dalton, o conceito de elemento químico muda totalmente. Elemento químico para Dalton está ligado ao que? Ao seu peso atômico. Então, elemento químico para Dalton seria um conjunto de átomos, olha como fica mais complexo. Um conjunto de átomos que tem o quê? O mesmo peso atômico. Então, se eu tenho um átomo que tem um peso atômico, por exemplo, 1, todo átomo que tem peso atômico 1 é do mesmo elemento químico. Se eu tenho outro átomo, certo, com massa ou com peso atômico maior, vamos supor 2, então todos os átomos que têm peso atômico 2, a gente está falando de um elemento químico específico. Olha como houve a mudança. Passado o tempo, mudando a visão atômica, né, sobre os átomos, e aí já no século XX surge Moseley, que dá uma nova interpretação, e a interpretação moderna que temos hoje de elemento químico. E essa interpretação de Moseley vem o quê? Com os novos modelos atômicos do início do século XX, né, os modelos atômicos de Rutherford e Bohr, onde o átomo ele é muito diferente disso aqui. O átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. A eletrosfera é onde os elétrons estão. E o núcleo é basicamente prótons e nêutrons, e onde se situa toda a massa desse átomo. Olha a diferença dos átomos. Então, o conceito de Moseley para elemento químico ele muda totalmente, uma vez que se descobre, por exemplo, os isótopos, certo? E se descobre que nesse núcleo há uma complexidade muito grande. Então, esse conceito de elemento químico relacionado a seu peso ou massa, ele passa, tá, a estar ligado a um número atômico, ou seja, a um número de prótons que se tem no núcleo.
tá? Então, o número de prótons é que vai definir um elemento químico. E até hoje, o conceito de elemento químico está ligado a isso. Ou seja, passa daquele conjunto de átomos que tem o mesmo peso atômico para aquele conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Então, se eu tenho um átomo aqui, certo? Tem um átomo aqui e ele tem 3 prótons, todos os átomos que têm 3 prótons são do mesmo elemento químico. Se eu tenho um outro átomo, certo? Tem um outro átomo aqui e esse átomo tem 10 prótons, todos os átomos que têm 10 prótons faz parte do mesmo elemento químico. Então, para Moseley e modernamente, elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico.